Tá muito fácil pregar, meu Deus. Tá muito fácil. Tem Jesus para todo lado aqui. O Senhor está aqui. E onde Deus está, dá vontade de deitar. Você não está com vontade de deitar assim no chão? Ficar bem à vontade. É muito bom, não tem protocolo. Culto, para mim, sabe qual é a melhor definição de culto? Diversão. Diversão. É melhor do que shopping, é melhor do que jogar videogame. É muito legal. Um culto você vem para se divertir com seu pai. E eu estou muito à vontade. E eu tenho certeza que o que o Senhor vai fazer ali dia 9, só a eternidade mesmo vai mostrar. E a gente que não vai, vamos ficar daqui orando. E eu tenho certeza que os milagres serão muitos. Amém? Você vai abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro no Evangelho de João. João, capítulo 20. Enquanto você abre, quero mandar um beijo especial para um grupo que está me assistindo. Quinta-feira eu fui fazer uma matéria para o Balaio. E eu fui lá na penitenciária de segurança máxima, Elson Hungria. Quando eu entrei naquela penitenciária, que dizem ali estar os elementos mais perigosos de Minas Gerais, eu falei com eles, eu me senti mais seguro do que em alguns lugares aqui fora. Porque eu encontrei um grupo de prisioneiros soltos. Aqui fora eu encontro gente solta presa. Lá eu encontrei gente presa solta. Um grupo de homens adorando a Deus. E você sabe por que eles estão crentes convertidos? Por causa da transmissão da Rede Super lá dentro da cela deles. E eu tenho certeza que eles acabaram de assistir esse ensaio e estão ouvindo a mensagem. E eu queria mandar um abraço muito grande para vocês, dizer que eu me emocionei muito ao vê-los aí, muito, me emocionei demais. O André fez aniversário, ele me pediu uma Bíblia Shed, eu não esqueci, viu, André? Nós vamos mandar essa Bíblia para você aí. E esse pessoal abençoado está ali dentro, sendo tocado por Deus através da Rede Super. Então eu louvo ao Senhor por eles. Quero também te lembrar que essa semana, na quinta-feira, começa a conferência do Espírito Santo. Quinta agora vai até domingo. Muita gente maravilhosa vai estar aqui. Onde é que eu tenho que fazer a inscrição, pastor? Num lugar nenhum. Só você pôr sua roupa, escovar seus dentes, passar um axe e vir. E venha. E traz uma bala house. Né? E venha adorar o Senhor, celebrar Jesus aqui nesse lugar. Vai ser maravilhoso, maravilhoso. Não deixa de vir, não. É no feriado agora. É o feriado agora. Eu tenho certeza que o seu chefe já te liberou e você vai poder celebrar o Senhor conosco aqui. Então vamos ler aí João capítulo 20, a partir do verso 24. João 20, 24. Diz assim a minha Bíblia: aconteceu que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, eu não crerei. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez ali reunidos com ele, e as portas trancadas, por medo dos judeus. E Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz seja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a minha mão, ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Quero falar um pouco sobre ter experiências com Deus. No dia difícil, só duas coisas vão te manter de pé. A primeira delas é o que você aprendeu desse livro. O que você aprendeu desse livro vai te manter de pé no dia da dificuldade. Não tem paliativo, não tem outra saída. Você está faltando dinheiro na sua vida, você se lembra de Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo. Você está sozinho, aí você se lembra do Salmo 27,10. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Você está doente, aí você se lembra de Isaías 53. Sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Se o nosso Jesus enfrentou o diabo e venceu com a palavra no dia mal, só com a Bíblia mesmo. Então quem não conhece a Bíblia é uma cobaia fácil.
Então a primeira coisa que sustenta a gente no dia mau é o que você pôs para dentro desse livro. Frases de efeito, frases bonitas, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não vai te ajudar nada. Frase que a sua vovó falava, que o pessoal que trabalha com incentivo, o pessoal aí que autoajuda, vai ajudar nada. O que ajuda a gente chama Bíblia Sagrada. E a segunda coisa que segura a gente no dia mau, sabe o que é? São as experiências que você teve com o Senhor. Sem experiências com Deus, nós não chegamos em lugar nenhum. A Ana contou uma experiência aqui agora. Eu já tive muitas experiências com o Senhor, por exemplo, na área da saúde. Eu já fui um menino muito doente. Então hoje, quando eu fico doente, eu começo a rir. Porque eu já fui desenganado. O médico já disse para mim, você está com um tumor. Eu já tive uma parada respiratória, eu fui ressuscitado com desfibrilador. Era para eu morrer. Aí um tempo atrás, uns 6 meses atrás, me apareceram vários caroços debaixo do braço. Eu já nem falei nada com a minha mulher. Ela não tem essas... Minha mulher, gente, não sabe nada nunca foi para o hospital, nunca tomou própolis, nunca tomou nada. Essa mulher é igual um coco. Não fica doente. Mas eu fiquei tudo por ela, tudo. A minha infância toda, eu me lembro, é tudo doença. Eu sou expert em remédio, assim. Antibiótico, tomei a vida inteira antibiótico. Apareceu um monte de caroço debaixo do braço. Eu não falei nada com ela, comecei a rir. Falei, Jesus, se fosse qualquer outro, meu Senhor caroço. Ô meu filho, eu enfrentei, não foi caroço não, eu enfrentei o chefe de vocês já. Jesus já me deu tanta experiência de me curar. Eu sei que eu vou ser curado de novo. O Senhor é comigo. Mas se você não tem experiências, uma gripe te abala. Se você sabe que é viver sem dinheiro e Deus provê aos 45 do segundo tempo, aí some o dinheiro de novo, você não entra em pânico, porque você tem experiências com o Senhor. Sem experiência com Deus, nós não vamos chegar em lugar nenhum. E infelizmente hoje nós não temos tido muitas. Mas eu queria te dizer que experiências com Deus não é um negócio que a gente recebe como se fosse uma carta no correio. Ó, Deus mandou uma experiência. É você que vai atrás. Sou eu que vou atrás. Esse texto é muito impressionante, porque conta a história de um apóstolo que é muito criticado, Tomé. Tomé, não sei o que esse cara arrumou, foi pagar a conta de celular dele um dia, e quando ele voltou, os outros apóstolos disseram assim: você está com algum pecado. Sabe o que aconteceu aqui na sua ausência? O que? Ele esteve aqui. O que? Ele esteve aqui. Aonde? Ele sentou aqui nesse banquinho, comeu o resto da comida dele aqui. Você foi o único que faltou, Tomé. Você perdeu uma experiência fantástica. Jesus ressuscitou, entrou aqui, trocou ideia com a gente, cara. Deus faz o espírito de Tomé vir sobre todos nós. Não um espírito de incredulidade, mas esse espírito que fala assim: ok, maravilha, que bom, que legal que você viu o anjo. Que bom que Deus multiplicou o seu dinheiro. Que legal, Lucinho, que Deus te curou de doenças. Mas eu quero as minhas experiências com o Senhor. Tomé falou: eu não estou nem aí. Por que vocês fizeram? Se vocês beijaram ele, rolaram no chão com ele, eu tenho que pegar nele, eu tenho que cheirar ele, eu tenho que lamber ele, eu tenho que ficar com ele. E não me interessa a experiência de vocês. Ah, se isso viesse sobre nós, principalmente sobre os filhos de crente. Quem aqui é filho de crente? Deixa eu ver. Meu Deus do céu, eu sou filho de crente. E o filho de crente é acostumado a ouvir o pai, a mãe e o pastor falar assim: porque Deus um dia me deu uma experiência, aleluia, poderosa. E Deus falou, e Deus apareceu, e Deus veio voando. E a gente acostumou a ouvir isso. E o que a gente começa a fazer? Começa a viver da experiência do papai e da mamãe. Só que um dia, o papai e a mamãe, eles fazem um negócio muito malvado chamado morrer. Eles brincam de morrer de vez em quando. Eles morrem, minha mãe já morreu, cara. Pai, não brinca disso. Meu pai está ali. Eles morrem. E aí?
Você vai ficar com o seu cristianismo sustentado em cima de quê? Tem muito filho de crente, muita gente da igreja que está de pé em cima das experiências dos pais e do pastor. Mas nessa noite, chega. Não, eu quero ter as minhas. Porque quando eu morrer, eu não quero chamar meus filhos na beira do caixão para ficar deixando chave de carro e lote, simplesmente. Eu quero deixar não herança, eu quero deixar um legado. Eu quero deixar para o meu filho e para minha filha a história de como o pai deles caminhou com Deus, e como o avô caminhou com Deus, e o bisavô e a mãe, e tudo isso que vai sustentar meus filhos lá na frente. Agora, não sei se é impressão minha, mas aparentemente o que a gente vê é que parece que cada vez mais a gente tem menos experiência com o Senhor. Imagine que esse púlpito é Deus. Todas as crianças nascem perto do Senhor. Já viu isso? As crianças são puras. Não existe criança ateia. Toda criança crê em Deus. Você mandou a criança orar, ela ora sem pensar. Elas são puras. Mas o tempo vai passando e Deus está aqui. E aí Deus fala: ô filho, onde é que você está indo? Não, Jesus, ó, te amo, você é o cara. Calma, só vou atualizar meu Facebook. Onde é que você está indo, filho, com 11 anos? Não, Senhor, você não conhece nada de Justin Bieber, não dá nem para conversar com o Senhor. Vou ali rapidinho, dá licença. Meu filho, para onde é que você está indo? Não, papai, Jesus, você é demais. Dá licença, vou atender meu celular. E vai. E eu que trabalho com jovens há 20 anos, posso te afirmar sem medo de errar, que aos 15 anos de idade, tendo nascido em família cristã ou não, infelizmente, a maioria das pessoas já teve muito mais experiência com Satanás do que com Deus. Eu encontrei com um jovem de 15 anos outro dia, que ele me contou tanta coisa que ele fez, ele me falou tanta coisa que nem eu sabia que existia. Eu falei: menino, ele falou assim: inclusive eu estou pensando agora em brincar com a morte, pastor. Não tem mais nada para eu fazer, eu estou pensando em me asfixiar. Aí quando eu estiver perto de morrer, eu volto de novo, porque não tem mais nada. Ele já fez todas as formas de sexo, já foi em todo tipo de festa, já cheirou tudo que tinha para cheirar, injetou tudo para injetar, já foi um monte de experiência, e nascido, criado na casa do Senhor. Eu perguntei para ele: qual foi a maior experiência que você já teve com Deus? Filho de líderes de igreja. Sabe o que ele me disse? Você está preparado para ouvir o que ele me disse? Criado na igreja, consagrado no altar, com Bíblia, com foto do batismo. Ele me disse as seguintes palavras: a maior experiência que eu já tive com o Senhor foi um dia que eu estava no ponto de ônibus, atrasado, que eu tinha que ir para a escola, porque a prova era no primeiro horário. E eu falei: Deus, a prova é no primeiro horário. E quando eu falei a prova é no primeiro horário, o ônibus veio, mas era a hora do ônibus vir mesmo. Olha para quem está do seu lado e fala assim: se essa é a sua maior experiência com Deus, não tá bom não. Não te irrita não? Você pensar que o apóstolo Paulo foi até o terceiro céu, eu não fui nem no primeiro. Você não fica irritado, você não fala: tem mais. E às vezes o que eu estou vivendo, eu estou achando que é o auge. E Deus vem nessa noite dizer para a gente: tem mais, tem mais. João um dia estava na ilha de Patmos. Sabe o que Deus teve coragem de falar com João, já velhinho? Sobe para cá, eu quero te mostrar coisa que você ainda não viu. Ah, Senhor, eu andei com o Senhor aqui, eu deitava a minha cabeça no teu ombro, dá licença. O que o Senhor tem para me mostrar que eu não vi? Que eu expulsei demônio, que eu ressuscitei mortos, que eu já fiz um monte de coisa. Deus teve coragem de dizer para João: você ainda não viu a metade, você não entendeu nada, eu tenho muito mais para você. João, sobe para cá. Apocalipse capítulo 4, verso 1 e 2. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: você não acha que está muito preso aí embaixo, não? Nós estamos querendo muita porta aberta na terra. Nessa noite Ele quer abrir porta no céu para a gente. E as portas da terra estão ligadas às portas do céu. Se lá abrir, abre aqui. E as maiores experiências que nós temos que buscar com Ele são as aqui de dentro, porque são elas que desencadeiam as do lado de fora. Tem experiências com o Senhor. Aí João chegou, João subiu, pegou o elevador da oração e foi. Quando ele chegou lá em cima, João está lá na ilha. De repente ele ouve uma voz atrás dele. A voz parecia de uma cachoeira. Pega uma caneta bique aí, João, e anota o que eu vou te falar. É para mandar para 7 igrejas. Diz a Bíblia que quando João virou e olhou,
Ele descobriu que ele não sabia nada. Ele descobriu que ele não tinha tido experiência nenhuma ainda não. Ele descobriu que aquilo que ele achava que era o auge era só a superfície da caminhada com o Senhor. A Bíblia diz que ele caiu no chão como morto. Eu acho que João babava. Ficou como morto. Por quê? Porque ele viu um Jesus que ele nunca tinha visto. Sabe qual é o problema de muitos de nós? Sabe por que a gente não quer muitas vezes ter experiência com o Senhor? Porque a gente está com um Jesus morto dentro da nossa cabeça. Um Jesus engessado, arrebentado, porque a gente tem que carregar ele. Que não é ele que carrega a gente, é a gente que o carrega, nós que o carregamos. Eu sempre disse para o meu filho Davizinho que Jesus é mais forte que o Hulk, que o Batman, que o Homem-Aranha, que todos esses super-heróis. E um dia desse eu falei: Davi, pega um chinelo para mim que está ali no quarto. E quando ele foi correndo assim, no meio do corredor ele parou porque estava escuro. E eu fico orando para o escuro. Eu vi, falei: Davi, pode ir, que Jesus já bateu nos monstros todos, pode ir lá. Aí ele foi, pegou o chinelo, voltou e falou: não, pai, eu vi os monstros tudo lá no chão morto. Então eu coloquei na cabeça do Davizinho essa imagem de um Jesus muito, muito doidão, muito poderoso. Mas a gente estava um dia na rua e nós passamos na frente de uma igreja que tinha uma imagem em tamanho real de Jesus morto. Mas uma imagem tão feia que parecia que ele tinha sido assim, espancado depois da crucificação pelo Anderson Silva. A imagem era muito horrenda, em tamanho real, muito arrebentado. E a minha filha mais velha falou: olha Davi, Jesus. Quando o Davizinho olhou, o cristianismo dele, eu vi, ele falou: ai não. Ai não. Tipo assim, foi embora tudo que eu acreditava. Cadê o cara que bate no Hulk, meu Deus do céu? Ele tinha 4 para 5 aninhos, hoje ele tem 8. Então eu falei: Emily, não mostra essas coisas não. Aí virei o rostinho dele para mim e falei: Davi, deixa eu te explicar. E ele querendo ver, eu falei: não, olha para mim. Isso foi um momento, Davi, na vida de Jesus. Mas Jesus hoje, você sabe como é que é Jesus hoje, Davi? Sabe como é que é Jesus? Jesus é assim, ó. Ele tem um pé, os pés dele, ele colocou uma bota de bronze, muito louca, brilha demais. Uma roupa branca, que nenhum lavadeiro no mundo consegue lavar igual ele lavou. Um cinto de ouro, 18 quilates. Uma espada muito mais louca do que a do He-Man. Um cabelo branco. Uma capa. Na coxa dele e na capa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o rosto dele brilha igual o sol ao meio-dia. Como é que eu não fico doido com um Jesus desse? Aí o rostinho dele foi mudando assim. Ah, pai, esse bate no Hulk. Falei: bate em todo mundo. Esse bate. A gente não se apaixona pelo que a gente acha feio. Muitas vezes a gente não tem experiência com o Senhor porque a nossa imagem do Senhor tem que mudar. Nós temos que ter uma mudança dentro de nós muito grande. E quando a gente não procura ter essas experiências todo dia com Deus, sabe com quem nós vamos querer ter experiência? Com o ser humano. Aí a tragédia está feita. Porque você só vai ser feliz com quem está do lado. Você só vai ser feliz na horizontal se primeiro for feliz na vertical. Aí você vai começar, garota, a apostar todas as suas fichas de felicidade num rapaz. Achei o homem da minha vida. Eu tenho dó de você, meu coração enche de dó. Sabe por quê? Porque eu sou da raça. Não, eu achei um cara. Minha filha corre enquanto é tempo. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a pessoa começa a postar tudo. E se o namoro termina o noivado, suicídio é a coisa mais tranquila que a pessoa fala. Um dia uma jovem chegou para mim e falou: pastor, eu terminei meu namoro, o meu namorado terminou comigo e eu vou me matar. Aí eu orei com ela. Aí o rapaz veio dias depois e falou: pastor, ela disse que vai se matar mesmo, comprou Racumim. Vai morrer a garota, o que é para fazer? Falei: pergunta para ela se ela gosta de rosas brancas ou vermelhas. Você não vai ser refém de uma doida. Dá uma mala para ela. Você não tem culpa dela ter posto todas as fichas de felicidade e todas as experiências dela em cima de um Zé Mané igual você.
Não dá, dois mané mais um mané dá o quê, gente? Uma manezada. Não muda muita coisa não. Então, você só pode pôr expectativa de felicidade em quem está do lado se primeiro você tiver colocado tudo no Senhor e Ele devolve essas experiências para você. Aí você tem como ser feliz com qualquer pessoa aqui embaixo. Esse texto aqui é muito impressionante, porque a Bíblia diz que Tomé ficou. Uma semana depois Jesus apareceu. Não falou Pai do Senhor, não falou como é que foi o culto, não foi direto em Tomé. Tomé, você está querendo uma experiência? Encosta em mim. Pega em mim, Tomé. Pare de duvidar e creia. E ele disse a frase que todos nós temos que falar ao sair daqui hoje: Senhor meu e Deus. Tomé era de Deus, mas Deus ainda não tinha conseguido fazer Tomé ter as experiências que ele queria com ele. Isso é tão importante. Eu tenho pensado muito nisso, porque nós estamos vivendo dias onde a correria é tão grande e onde as experiências que nós temos muitas vezes são tão superficiais, mas Deus está querendo levar a gente para um nível de intimidade que Ele ainda não conseguiu levar. Eu quero te mostrar aqui na Bíblia, olha aí comigo por favor, João 20, no verso 19. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: paz seja com vocês. Em seguida mostrou as mãos e o lado. Você nunca vai ter uma experiência se você for um discípulo trancado. Os discípulos estavam trancados. Eles não iam ter experiência nenhuma com Cristo. Sabe o que teve que acontecer para ter uma experiência? Jesus teve que passar pela porta, igual o Chris Angel. Jesus passou na porta e entrou. Porque os caras estavam trancados. Não tem como termos experiências com Deus se estamos com o coração trancado. Olha aqui, não tem como. A gente se fecha. Um dia eu fui numa igreja e o pastor começou a pregar na hora do louvor, e eu vi uma senhora muito calminha. De repente essa senhora começou a fazer aviãozinho e correr dentro da igreja. E o pastor falou comigo: essa irmã é a irmã mais tímida que tem aqui, pastor. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. E a irmã de aviãozinho, o coque dela soltou, o sapato voou. Eu falei: meu Deus do céu, ainda bem que não tem uma vassoura ali, senão... Quando ela veio passando, o pastor falou: tá tudo bem, minha irmã? Ela falou: Jesus é demais. Para a gente ter experiência com Deus, tem que ser do jeito de Deus. Ele pode atrapalhar seu cabelo nessa noite? Se ele quiser te pôr esse tapete aqui babando, igual uma maluca, e se ele te puser com a unção do riso ou do choro, pode? Não, eu quero ter experiência do meu jeito, no meu horário, toda sequinha, fofa. Ele faz do jeito dele. Se a gente se trancar, não tem como nada acontecer. Agora olha comigo aí, outro tipo de discípulo que não tem como nada acontecer também, João 19, 38. Depois disso, José de Arimateia pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos pediu licença a José e foi para retirar o corpo. Verso 39, Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençol, nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém jamais havia sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus, porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus já havia começado. Você quer ter experiência com Deus? Quem quer ter? Você não pode ser um discípulo secreto. A Bíblia diz que Nicodemos e José de Arimateia eram o 007 e o 008. Eles eram tão secretos que nem Jesus sabia. Tem gente que é assim. Tem gente que está no trabalho, na escola, ele diz assim: eu estou aqui só para trabalhar, eu estou aqui só para estudar. Você sabe que dia é hoje? O Dia Mundial de Evangelização.
pela primeira vez na história do cristianismo, desde que Cristo pisou na terra até hoje, pela primeira vez, hoje, é o primeiro dia, desde que Jesus pisou nessa terra até hoje, que mais de 200 países do mundo se unem e os cristãos estão falando de Cristo no mundo inteiro. Deixa eu te fazer uma pergunta: você falou do amor de Cristo para alguém hoje? Se não, ainda dá tempo de você pegar seu celular, ligar para alguém. Eu estava em Brasília hoje de manhã, no guichê, e eu falei com a garota assim: olha, Deus está mandando eu te dizer que Ele é apaixonado por você. E você fala a palavra paixão com mulher, você aperta um botão nela assim. Ela estava fazendo um negócio. Eu falei: não sou eu não, é ele. É ele que é apaixonado. E Ele manda te dizer que Ele não quer te ver triste assim. Peguei um livro e dei para ela. Acabou, meu irmão. Eu vi os olhos dela encher de lágrimas. 2 frases. E você dá um novo curso para a vida da pessoa. Esses 2 aqui ficavam alisando um Jesus morto, discípulo secreto. Não fala de Cristo. Ah, tem os pastores aí, tem os missionários. Não, somos eu e você. Como é que nós vamos ter experiência com Cristo se a gente não falar? Terceiro tipo de pessoa que não vai ter experiência com Deus está em João 20, verso 3. Diz assim: então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os 2 saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar para dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinha posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí o outro discípulo que havia chegado primeiro também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Olha o verso 10. E os 2 voltaram para casa. O que é ter experiência com o Senhor? Não adianta ser discípulo apressado. Chegaram as mulheres e falaram: ó, Jesus ressuscitou. Saiu um doido correndo e o outro saiu correndo. E um passa o outro passa o outro. É o Ayrton Senna e o Schumacher. Um corre, outro corre, outro corre, outro corre. Pedro chegou na porta.